o perfil genético no objeto do crime, ele foi coletado já nas investigações iniciais com a apreensão da arma do crime. De lá para cá, um trabalho técnico-científico foi preciso de melhoria da qualidade da amostra, que num primeiro momento se mostrava misturada. Esse trabalho de refino, vamos dizer assim, da amostra, que permitisse sua inclusão no banco de perfis genéticos e, a partir daí, comparações, foi feito. Volto a dizer, tivemos um incremento recente de profissionais com uma expertise excepcional na área de genética forense. Da mesma forma, tivemos incrementos de materiais e equipamentos, e esse trabalho veio sendo desenvolvido, não é algo que seja de imediato, ele é um processo de melhoria, de definição de parâmetros genéticos, matemáticos, e esse trabalho veio sendo construído por esses profissionais do Instituto de Genética Forense Eduardo Campos. Quando foi feita a coleta nele? Foi na semana passada? O perfil do acusado foi inserido no banco em 2019. O perfil do acusado foi inserido no Banco Estadual em 2019, nesse trabalho que eu falei que iniciou-se em 2018, de mapeamento de pessoas presas, condenados, como a legislação permite, para inserção desse material no perfil pessoas. Para que a gente tenha um confronto positivo, a gente precisa ter o perfil genético vestígio e o perfil genético pessoa batendo. A partir dessa melhoria, desse refino que foi feito e sua inclusão com esse refino no banco, surgiu o primeiro indicativo, ainda em 2021, e a partir desse primeiro indicativo, diversas outras análises são necessárias para comprovação, reanálise, e nós chegarmos, como chegamos ontem, a afirmar técnico-cientificamente, de forma cabal, por 4 peritos geneticistas que assinam o laudo, que depois daquele primeiro indicativo e todos os outros exames complementares e novas comparações, sempre foi confirmada aquela indicativa inicial e pudemos concluir pela indicação dessa pessoa como a detetora do perfil genético. Houve uma outra coleta nele quando ele se encaminhava ao Fórum de Trindade na semana passada. Vocês coletaram de novo esse material nele para que tivesse essa confirmação? O Instituto de Genética Forense fez uma nova coleta para que pudesse fazer esses novos exames e ter, como eu disse, essa certeza cabal, final, para atestar em laudo que se trata desse perfil e que houve o chamado match, o confronto positivo. Na data de ontem, o confronto... O laudo ficou pronto, mas a segunda coleta? Semana passada. Secretário, a partir de que mês de 2021 esse homem começou a ser acompanhado como suspeito no crime? Veja, a partir do momento que houve esse primeiro indicativo, esses novos exames começaram a ser procedidos. Confirmações não só do ponto de vista de um parâmetro, mas de outros parâmetros que são necessários
a essa certeza final dos peritos geneticistas. E esse trabalho foi realizado ao longo dos últimos meses para que culminasse com esse laudo que foi emitido na data de ontem. Veja, o acusado tem um histórico de crime sexual contra menor. Ele está preso por um crime dessa natureza praticado em 2017. Durante seu interrogatório, ele menciona que transitou no local, teve contato com algumas pessoas e quando teve contato com a vítima, após um breve contato, conversa, ela teria se assustado, se exasperado e então a motivação foi silenciar ela porque ele ficou preocupado que houvesse um revés contra ele. Mas na região, por fazer isso, na região de Petrolina? Não, ele não é de Petrolina. Estava transitoriamente lá. Como é que ele entrou? Como é que ele entrou na escola? A escola estava tendo um evento com mais de 2.000 pessoas, e ele mesmo disse que em algum momento teve mais dificuldade, mas que conseguiu acessar a área em um dado momento e circulou por lá, e as próprias imagens analisadas revelam essa dinâmica dos fatos, culminando a ter contato com a vítima no momento em que, após essa breve conversa, para silenciá-la diante desse susto, dessa ação dela, ele precisou silenciá-la naquele local do crime. Mas qual foi o objetivo dele ao ir para esse evento? O que foi que ele alegou? Ele estava transitoriamente e entrou para conseguir, segundo a alegação, dinheiro para poder sair de lá, da cidade, que ele estava transitório. O que foi que ele conversou com essa menina? Ele chegou a dizer? Por Não, quanto tempo? não entrou em detalhes de conversa. Ele abordou essa menina onde? estava Foi na operado sala drogado. onde ele assassinou? Foi no corredor? Foi onde? Como? Onde foi a abordagem? Onde foi que ele encontrou a criança? Próximo ao local do crime. Secretário, ele disse em depoimento se foi aleatório, se foi banal, se ela gritou e aí ele Sim, resolveu fazer sim. isso. Pela narrativa, não era direcionada a uma pessoa específica. Pela narrativa, foi a pessoa que encontrou e, diante desse exaspero, desse susto que ela demonstrou, ele acabou silenciando a facada. Secretário, ele aparece em algumas imagens, já que vocês tinham, e assim, a gente também tem essas imagens, vocês tinham também informações de que ele cometeu crimes sexuais, ele inclusive foi condenado. Tinha também essas imagens, fez coletas dele, por que não se chegou já a esse suspeito, né, que agora vai ser acusado para o Ministério Público de Pernambuco? Se chegou, só que a gente precisava chegar com qualidade nas provas a serem incluídas nos autos. Veja, o caminhar de 6 anos, em momento algum, a polícia ficou parada, a perícia ficou parada, o Ministério Público recebia e recebeu em 19 o inquérito, solicitou diligências, do ponto de vista da própria Polícia Civil e da Polícia Científica, outras análises também prosseguiram, de imagem, melhoria do perfil genético, como a gente já falou. Isso é um trabalho que ele vem acontecendo desde 2015, na ocorrência do crime. Agora ele chega a um marco importante, mas ele aconteceu. A indicação do autuado, volto a dizer, não é um indício que está sendo trabalhado. Nós temos uma prova técnica científica, nós temos uma confissão que bate com a dinâmica dos fatos, nós temos toda essa análise, segundo a segundo, que inclusive o Ministério Público fez também, já disse na data de hoje que realmente a polícia analisou segundo a segundo todo esse material gráfico, e o Ministério Público também está fazendo. Então, houve abuso sexual ou tentativa de abuso sexual da criança? não há indicativo de violência sexual. Como é que foi feita a confissão? A confissão foi videochamada?
feito para Chamada, como é que foi a Não, reunião? foi presencial. Os delegados da Força Tarefa foram ao encontro dele, que encontra-se recolhido numa unidade prisional, procederam ao interrogatório, tudo filmado e reduzido a termo. O secretário, esse suspeito é o da outra vez que vocês tinham Não, divulgado uma imagem não. de fora, circulando numa rua atrás da É, escola? a pessoa é exatamente aquela, não é outros suspeitos que foram ventilados anteriormente. Então, ele é o Mas essa pessoa que foi indiciado é exatamente aquele que consta de vídeos. Tem uma imagem que circulando aparece. na rua atrás da escola. Exato. Inclusive tem uma imagem que aparece um brilho assim na perna dele, não é isso? Como se fosse uma faca. Sim, Essa lista é de aquelas Se imagens. esse brilho era a faca do crime? Nessa Possivelmente. imagem. Então ele saiu com a arma usada. Sim, ele detinha já esse material, essa arma do crime. Ele alegou Esses 125 suspeitos eram todos do crime de Beatriz ou foi alguma lista aleatória? Isso foi um trabalho exatamente do momento em que o vestígio ele era possível de se comparar com possíveis perfis comparáveis. Então, isso foi um trabalho que veio acontecendo até nós chegarmos agora a essa identificação e essa comprovação, depois de reprovas ou de novos exames que seguem o protocolo do que há de mais rígido na parte de genética forense. Secretário, por que a perita Sandra Santos ela foi afastada? Ela acompanhou todo esse processo, todo esse inquérito, mas ela foi afastada agora 7 dias antes de vocês chegarem a esse suspeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A reformulação de chefias e gerências, ela aconteceu na chefia de Polícia Civil, quando o doutor Joselito saiu, o doutor Nemias assumiu, o próprio comandante das forças militares. Essas alterações de chefia, a doutora Sandra tem serviços prestados 7 anos à frente da Polícia Científica, como gestora. Gestão é uma atividade difícil, complexa, e chegou o momento realmente de finalização desse ciclo, e deixamos, obviamente, finalizar o ano de 2021, nós estávamos com um trabalho muito firme de redução dos índices de criminalidade, tanto os homicídios como os roubos tiveram uma marca histórica de menor número, menor taxa da história. Então, finalizado o ano de 2021, no primeiro diário oficial do ano de 2022, a gente fez uma transição na Gerência Geral de Polícia Científica, entrando o doutor Benevides, doutora Sandra, que inclusive já tem tempo suficiente para aposentadoria. Então, não tem nada a ver o caso da doutora Sandra com o caso Beatriz. Da mesma forma que afirmei aqui, o perito Diego, quando teve sua pena demissionária proposta no processo regular da Corregedoria, foi por prestar um serviço particular, o que é vedado aos policiais. Não há mácula à investigação criminal, não há qualquer vestígio nesse processo administrativo dessa alegação. Foi por uma questão administrativa que é vedada aos policiais, e isso chegou ao conhecimento, foi procedido o processo na Corregedoria com contraditória e ampla defesa, e nesse tipo de infração a pena é demissionária, como fizemos recentemente com outros policiais da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, que, descoberto que estavam prestando serviços fora das corporações, foi feito o processo e foi proposta a pena demissionária. Está lá nos nossos boletins essas propostas que encaminhamos ao governador, porque essa é a diretriz, a lei veda trabalho privado. E sendo assim, uma vez descoberta essa atividade paralela, o processo é instaurado e comprovado, a pena demissionária é capitulada. Secretário, explica pra gente sobre a faca. Ele entrou armado no colégio, pegou essa faca lá dentro. Quanto tempo antes de cometer o crime ele ficou circulando naquele... Ele informou que já detinha a faca, informou que circulou durante algum tempo, e as imagens também corroboram isso. Quanto tempo? Até não tem esse detalhe da quantidade de minutos ou segundos, mas a dinâmica dos fatos foi estudada segundo a segundo
do momento em que ele está lá fora, do momento em que se vê em outros materiais videográficos, vultos, como eu falei na outra coletiva, imagens não de muita qualidade, mas que podem trazer à investigação esse segundo a segundo da dinâmica dos fatos. Ele entra no local acreditando ser um culto evangélico, acreditando ser um culto, o que é que ele diz assim, por entrar naquele local? Em depoimento, o que ele diz? Ele disse que entrou para tentar conseguir dinheiro no local que tinha muitas pessoas para... E Quando ele vai ser transferido para Petrolina? ele informou... Deixa eu só concluir a resposta, porque ele informou que entrou no local por ter muitas pessoas e objetivava conseguir algum dinheiro para poder sair da cidade, já que estava ali de forma transitória e sem recursos para isso. Não precisa sair dele, teve a ajuda de alguém, ele conseguiu... Não, ele saiu por meios próprios depois da prática criminosa. Só para mudar o ângulo e para o quebra-queixo com o senhor, sobre essa lei que a SDS está encaminhando à Assembleia Legislativa, que foi encaminhada, que, se aprovada, ela vai tirar os peritos criminais, eles vão ficar subordinados aos delegados. Eu queria que o senhor explicasse isso. O porquê dessa mudança na lei orgânica. Não existe essa proposta. Não existe. Não. Olha só, vou reformular para o senhor. Por que o senhor secretário encaminhou aos deputados na Assembleia uma mudança da lei orgânica que, se aprovada, deixa os peritos criminais subordinados aos delegados? Eu não encaminhei uma proposta dessa natureza. Desde a criação da gerência geral, ela é subordinada à Secretaria Executiva de Defesa Social. Os peritos, médicos legistas, auxiliares de perito e auxiliares de legista, eles são, à luz da legislação estadual, policiais civis, porque não são militares, mas essa unidade, administrativamente falando, está subordinada à Secretaria Executiva de Defesa Social, que eu ocupei até o meio do ano, inclusive, tinha um contato bastante próximo. Não há proposta da Secretaria de Defesa Social que altere isso. Não houve Não há nenhuma proposta. Não. Quando o acusado vai ser transferido para Petrolina? O acusado, a gente está em contato com a Secretaria de Direitos Humanos, Justiça e Direitos Humanos, a quem está vinculado a SERES, para que a gente possa resguardar a segurança dele, sempre, e em contato com o Ministério Público e Justiça, estaremos sempre com ele em alguma unidade que isso seja garantido. Se houver necessidade de alteração, em contato com o Ministério Público e Justiça, isso será sempre pactuado. Beatriz foi morta no local que foi encontrada? O indicativo é que o crime aconteceu naquele mesmo local, segundo, inclusive, a dinâmica dos fatos e a confissão. A escola pode ser indiciada por falha na segurança? Não, indiciamento só existe de pessoa física nesse tipo de delito. Responsáveis pela segurança? Não há indicativo nessa autoria de outras participações. Foi a escolha da vítima, segundo a investigação, segundo a confissão, foi ao acaso que ele estava transitando e em razão desse desespero momentâneo dela, e aí ele informa que decidiu silenciá-la. Ele não estaria amando de ninguém? Não há indicativo de que se trata de um complô ou de outras razões. Ele disse em que motivo ele mudou de foco do objetivo do crime dele. Ele disse que entrou para dinheiro, pegar dinheiro. E aí acabou assassinando a menina. Porque teve contato com ela, ela se assustou e ele decidiu silenciá-la. Silenciou por 42 facadas, secretário. Veja, Deus que não oferece tanta outra questão que ao longo do tempo foi sendo sopesada, o laudo tem 42 fotografias de ferimento, mas segundo informações são 10 facadas. 42 fotografias, algumas delas do mesmo ferimento, isso é normal em laudos dessa natureza. 10 facadas. Segundo, ele praticou e esfaqueou até silenciar. Ok? Vamos para o quebra-queixo? Vamos, quebra-queixo.